Olá e obrigado por escolheres mais um vídeo aprendemate.online. Vamos estudar aqui as funções por ramos ao nível do 10º ano, que é normalmente um assunto que levanta algumas dúvidas aos alunos. Portanto, sem perder tempo, vamos já pegar aqui numa pergunta que diz o seguinte. Temos uma função f, aqui com o gráfico representado do lado direito, está definida em R, portanto tem o domínio R, é constituída por duas partes. Temos uma parte que é uma semirreta e temos uma parte que é uma parábola. Dão-nos aqui o vértice dessa parábola. Dão-nos aqui alguma informação sobre a função. Temos, no fundo, dois pontos. O f de 4 igual a 6, até podemos já aqui identificá-los. Portanto, temos um ponto de abscissa, ou seja, x 4, y a ordenada 6. E temos outro ponto de coordenadas x 6, y 2. Vamos só ali marcá-los no gráfico. Portanto, eles estão aqui. O ponto 4, 6 será este. E temos o ponto 6, 2. Está aqui marcado também. Ok. Mais coisas. Queremos agora definir a função f através de uma expressão analítica. Então, vamos lá a isto. Esta é a parte mais importante para já. Como é que nós definimos uma função que, no fundo, parecem duas, não é? Temos duas partes distintas. Vamos só aqui distingui-las com cores. Temos esta parte que está ligada a uma parábola e a outra que é uma semirreta, portanto, na base terá uma reta como gráfico de uma função afim. Portanto, no fundo, vamos precisar das duas funções que já estudaste, função quadrática, parábola, função afim, uma reta. Agora, como é que nós juntamos isto tudo numa só função? Vamos apresentar normalmente aqui na forma de uma chaveta, vamos dizer que a função f será definida da seguinte forma. Então, teremos uma expressão que vamos descobrir já a seguir, para a parte que é uma parábola, e quando é que ela é válida? Para que valores de x? Se olharmos para o gráfico, vemos aqui onde é que se dá a mudança, eu chamei isto o ponto de mudança de ramo, não é? Portanto, temos uma parte que é a parábola, até onde? Até 4 em termos de x, portanto, até aqui vale a parábola, e depois daqui para a frente é válida a parte que é uma semirreta aqui, não é? Portanto, vamos fazer essa distinção, colocando que esta expressão da parábola vai ser válida para x menor, e agora aqui atenção, será só menor que 4, será menor ou igual a 4? Esta é também uma das situações que às vezes levanta dúvidas. Para saberes isso, vais olhar mesmo para este ponto de separação. Portanto, vês aqui no lado da parábola aquilo que nós costumamos chamar bola fechada. E isto significa o quê? Que quando eu quiser calcular o f para o x4, eu venho aqui ao eixo x, identifico o 4 e agora onde é que eu vou encontrar a função? Será para cima, para a parábola, ou será para baixo, para esta semirreta? E eu vejo que em baixo tenho bola aberta e em cima tenho bola fechada. Portanto, a bola fechada indica que a função é determinada neste ramo, no da parábola. Está bem? Portanto, nós vamos indicar isso ali na expressão, colocando o igual do lado da expressão que corresponde à parábola, ok? Portanto, atenção a este ponto que normalmente levanta aqui algumas dúvidas. Agora, teremos uma outra expressão, que já vamos descobrir a seguir, que é válida para valores de x, então, superiores a 4. Okay? E agora não podemos pôr aqui o igual, ele só pode estar num dos ramos. Então, temos aqui o início. Agora, vamos dedicar-nos a cada uma das expressões com calma, em particular. Então, vamos começar com a primeira, a da parábola, e para isso tens que perceber, ou tens que saber de cor, aliás, a fórmula que te permite escrever a expressão da quadrática através do vértice. Portanto, qual é a expressão? F de x igual a x menos h, tudo isto ao quadrado mais k. Okay? Portanto, isto tens que saber de cor. Agora, o que é isto? O que é este h? O que é este k? Não são mais do que as coordenadas do vértice. Portanto, o vértice da parábola, como sabes, é este pontinho aqui. Portanto, vamos chamar-lhe aqui V. E ele, no geral, poderá ter coordenadas H, K. Ok? Bom, vamos lá ver que eu acho que... Exato, eu já estou a escrever onde não deve estar a ver. Portanto, vamos lá colocar isto onde o consigas ver. Vamos passar para aqui. Portanto, então... esta expressão é aquela que nós vamos tentar descobrir. Como é que o fazemos? Podemos começar com o vértice, não é? Neste caso até já temos o vértice ali na figura, no gráfico.
Então que coordenadas é que ele tem? Vai ter 2 da abscissa e 8, não é? Aliás, ele até era já fornecido aqui explicitamente. Portanto, com estas coordenadas, vamos agora colocar aqui, teremos já a expressão a x menos 2, que é o h do vértice ao quadrado, mais 8. Ok, já temos alguma coisa. Agora, como é que vamos descobrir este a? Bom, para isso, vamos precisar de algum ponto, ok? Das coordenadas de um ponto deste gráfico, da parábola. Agora, qual dos pontos é que nós vamos escolher? Porque até temos vários. Nós temos o vértice, temos este ponto aqui que já vimos que tem coordenadas, aliás, não vimos, não, vimos outro. Temos coordenadas 0, 6, este pontinho aqui, e temos o outro ponto, este sim já tínhamos visto, que é o ponto 4, 6. Ok? Então temos até 3 pontos da parábola. Será que qualquer um deles nos vai dar aquilo que nós queremos descobrir, que é o A? Bom, um deles é exatamente o que tu não deves escolher. E qual é? O vértice. Ok? Mas eu vou-te mostrar porque é que não podes usar o vértice. Imagina que por azar escolhes substituir o vértice 2, 8 na expressão que já tens. Portanto, o que é que iríamos fazer? Aqui vamos ter que substituir o x por 2 e o que será o y por 8. Onde é que está o y? Neste caso, podemos considerar que é o valor da função, o f de x será sempre o y, porque é em y que nós colocamos os valores da função. Então, ao substituir, o que é que iria acontecer? O y ficaria ali no lugar, vai lá ficar 8, não é? No lugar do y, e depois a seguir seria o a, que queremos descobrir, e onde está x vamos colocar 2. Só que repara no que acontece se fizermos isto. 2 menos 2 dá ao quadrado, mais 8. Ora, aqui vai dar 0. Se dá 0 aqui, o que é que vai acontecer? O a vai desaparecer. a vezes 0. Então, não escolhas o vértice neste caso para depois tentar descobrir o a, porque realmente não vai funcionar, está bem? Então, qual dos pontos é que vamos usar? Não é o vértice, já vimos. Bom, temos duas hipóteses, ou o 0,6 ou o 4,6. Neste caso, vamos, por exemplo, escolher o 0,6, ok? Mas, tanto faz, está bem? Qualquer um destes dois pontos, desde que não seja o vértice, vai permitir que se descubra o a, e o a tem um valor único, claro. Então, o x vai ser 0 agora, o y vai ser 6, substituindo na expressão, ficará, ora, o x agora é 0, menos 2 ao quadrado, mais 8. E é só fazer as contas e descobrir o valor do a, não é? Portanto, 6 igual a, daqui vai sair o 4, 4a mais 8, e finalmente, isolando o a, ficaríamos com 4a igual a 6 menos 8, temos menos 2, e a igual, passando o 4 a dividir, menos 2 quartos, ou seja, menos 1 meio. Vamos só confirmar, e portanto, temos aqui exatamente já o a. Bom, com isto, já vamos poder escrever a expressão que corresponde à parábola, não é? Como é que vai ficar? O a, desta forma, que descobrimos agora, menos 1 meio, e depois o que já tínhamos aqui, x menos 2 ao quadrado, mais 8. Portanto, esta parte, que é válida para x menor ou igual a 4, vai definir a parábola, ou parte da parábola, não é? Ok, então e agora? Precisamos da outra parte, que é uma semirreta, e se te recordas, quando estudaste as funções afins, visto que graficamente elas eram retas. Então nós precisamos de definir aqui algo cujo gráfico é parte de uma reta, portanto vamos usar a função afim. A função afim também tens de conhecer a sua expressão, portanto será f de x igual a x mais b, se bem te recordas, ok? Em que o a era o declive, o b a ordenada na origem. Bom, precisamos do quê para descobrir, por exemplo, o declive? O declive podemos descobri-lo a partir das coordenadas de 2 pontos, não é? Precisamos de 2 pontos, eu aqui vou usar, imagina que na fórmula tens x1, y1 para um ponto, x2, y2 para outro ponto, então o declive descobres fazendo a diferença entre os y's a dividir pela diferença entre os valores de x. Ok? Então que pontos é que vamos usar? Ora, olhando para o gráfico, nós vemos ali o ponto 6, 2, não é? É um dos pontos daquela reta, ou neste caso desta semirreta, mas temos também
que encontrar mais um ponto e, embora, agora aqui atenção, nós vamos usar aqui este ponto, que é o ponto de coordenadas 4 menos 2, embora a função já não esteja definida para x igual a 4, está bem? Mas não há problema, o que nós queremos é só encontrar dois pontos desta semirreta para depois escrever a equação. Claro que ela só será válida para x maior que 4, e portanto significa que continua a estar ali bola aberta. Então vamos a isso. O a vai ser, neste caso, portanto aqui teremos o x1, y1 e aqui o x2, y2. Portanto, diferença entre os y, podemos fazer o 2, e agora aqui, cuidado, está bem? 2 menos menos 2, atenção que aqui às vezes há erros com os sinais, e em baixo será o x1, 6 menos 4. Ok, temos então o quê? 2 mais 2, temos 4 sobre 2, e o declive dá 2. Ok. Muito importante, eu há bocado não falei nisto em relação à parábola, mas até podia ter falado. À medida que vamos descobrindo aqui alguns dos valores para as expressões, vamos pensando graficamente se faz sentido. Isto é muito importante. Portanto, isto é o declive. O declive de uma reta, se for positivo, o que é que isto nos diz sobre a reta? Que ela será crescente. Ok? Faz sentido? Faz, não é? Olhando ali para a figura, vemos que sim. Portanto, se tivesse dado um A negativo, algo estava mal. Tinhas de voltar atrás, está bem? Bom, em relação agora ao B, já temos, neste momento, f de x igual a 2x mais b, precisamos descobrir o b. Este b, por vezes, poderia até ser dado na própria figura, ok? Porque não te esqueças que o b é a ordenada na origem. Se eu tiver aqui uma reta marcada, este pontinho em que a reta cruza o eixo y tem coordenadas quê? 0, qualquer coisa, não é? Essa qualquer coisa é o b, é a ordenada na origem. Neste caso não temos, conseguimos imaginar, por exemplo, que se prolongássemos viria a ter aqui abaixo, portanto eu estou à espera de ver algo negativo no b, vamos ver se é isso que acontece, e se não temos esse ponto com leitura direta, o que é que fazemos? Usamos um ponto qualquer da reta, qualquer um destes dois, e substituímos. Portanto, vamos substituir onde? Vamos considerar também que este é o y. Então, vamos usar o ponto, por exemplo, 6, 2, substituindo no que já temos, o y é 2, igual a 2 vezes o x é 6 mais b, não é? Portanto, com isto vamos ter, vamos já aqui acelerar um bocadinho as contas, isto dá 12 aqui, passando para o outro lado menos 12, com 2 seria menos 10, o b vai dar menos 10. Bom, era o que estávamos à espera? Sim, faz sentido, não é? Portanto, era um valor negativo que esperávamos ali. Então, o que é que nós temos? Vamos juntar isto tudo, a expressão completa, será então 2x menos 10. E temos neste momento toda a função já definida, ok? Portanto, muita atenção, e há bocado não verificámos também, no caso da parábola, obtivemos um valor de a negativo. Será que fazia sentido? Olhando para ali, o que é que nós vemos? A parábola está voltada para baixo, não é? Portanto, bate certo com o facto de o a ser negativo. Pronto, então, juntando estas coisas todas, o que é que nós temos neste momento? A função por ramos definida com a expressão analítica, o ramo que tem a parte da parábola, o ramo correspondente à parte da semirreta. Ok, vamos já passar à linha seguinte. Antes da linha B propriamente, vamos só aqui ver algo que eu me esqueci de dizer, que foi que, uma vez que nós temos a calculadora gráfica, tu podes, no final, até confirmar se a tua expressão faz sentido, ok? Claro que isto vai depender agora da calculadora que tiveres, não há problema, portanto, cada uma delas vai permitir visualizar os gráficos, e mesmo que não saibas trabalhar especificamente com as funções por ramos na tua calculadora, podes sempre representar cada uma das suas partes, não é? Podes tentar pegar na expressão que encontraste e representar a parábola, por exemplo, primeiro, e ver se faz sentido com o que está na figura, e depois representar a reta. Pronto, eu tenho aqui já representado mesmo como função por ramos, eu vou só mostrar muito rapidamente. Portanto, neste caso desta calculadora, a Casio, nós podemos introduzir a expressão e para definir por ramos, depois de pôr toda a expressão, aqui no final vamos introduzir uma vírgula
e depois abrimos os parênteses retos e vamos indicar onde é que é válida essa expressão, ok? Portanto, esta parte, se for muito técnica, podes passar à frente, vai depender da calculadora, mas se tiveres esta em particular, podes aproveitar e, por exemplo, neste caso, nós queremos definir esta expressão da parábola para que intervalo? Ora, vai de menos infinito, da esquerda para a direita, até 4. Nós não vamos colocar o símbolo infinito, portanto, abres o parênteses reto, deixas o espaço sem nada, pões a vírgula e a seguir indicas o 4, que é até onde é que vai esse ramo, está bem? Portanto, é o outro extremo do intervalo. Ia de menos infinito até 4. Depois, a outra expressão que eu aqui coloquei, que foi a 2x menos 10, só aqui fazer Enter, e esta, que é a que nos dá a semirreta, vai ser válida onde? De 4 para a frente, neste caso de 4 a mais infinito, portanto, deixamos primeiro aqui a vírgula, logo a seguir à expressão, depois abrimos o parênteses reto e colocamos de 4 a mais infinito, pões o 4, vírgula, e não colocas nada, fechas o parênteses reto, está bem? Pronto, qualquer coisa consulta os guiões que tens provavelmente já no teu manual. Alguma dúvida deixa aí em baixo. Bom, com isto nós conseguimos ver que, introduzindo a expressão que descobrimos, vendo graficamente, ela faz sentido, não é? Portanto, está a dar-nos aquilo que nós queríamos. Podemos, inclusive, aqui, fazendo Shift Trace nesta calculadora, ver se os pontos mais ou menos batem certo. O que é que nós sabíamos? O vértice da parábola, estando aqui em cima da parábola, eu consigo ver as coordenadas, mas posso até colocar para x igual a 2, ele dá-me o valor y igual a 8. Portanto, bate certo. Por exemplo, para x igual a 0, está a dar 6, como vemos ali no gráfico, e o ponto 4, 6, quando o x é 4, está a dar 6. Se eu quiser agora, avanço até à parte da reta, neste caso a semirreta, e posso ver, por exemplo, o ponto 6, x igual a 6, cá está, y igual a 2. Bem, portanto, tens uma forma muito boa, muito prática, que não existia antigamente, de descobrires se aquilo que encontraste, se a expressão que encontraste está correta. Bom, vamos agora sim à linha B. Nesta linha, pedem-nos para descobrir os zeros da função. Agora, temos de ter algum cuidado. Se tivéssemos uma função mais simples, imagina, por exemplo, que tinhas algo só assim, x mais 3 como função. Se te pedissem os zeros, o que é que irias fazer? Igualavas a expressão a zero, não é? E ficavas com uma equação. Uma equação, neste caso, bastante simples, de primeiro grau. X mais 3 igual a 0 e, portanto, neste caso, esta função teria apenas um zero, x igual a menos 3. Ok. O princípio é mais ou menos o mesmo nas funções por ramos, mas temos de ter atenção que cada expressão que temos, cada ramo, é válido num determinado domínio. Portanto, uma maneira de te organizares, eu prefiro fazer normalmente assim, é pensar primeiro assim. Eu vou trabalhar com o primeiro ramo, que é válido de x para x menor ou igual a 4. Vamos colocar aqui. Só aqui organizar as coisas. Esta é a linha B. Portanto, para x menor ou igual a 4, vamos agora à procura dos zeros. Portanto, f de x igual a 0, dentro deste domínio, vai nos levar para uma equação que será aquele menos 1 meio de x menos 2 ao quadrado mais 8 igual a 0. Ora, esta é uma equação de segundo grau, mas pode se tornar mais simples ou mais complicada dependendo agora de o que escolhas fazer. Uma das ideias que normalmente os alunos têm é, bom, eu tenho aqui um caso notável, vou já começar a desenvolver isto e logo vejo o que é que acontece daí para a frente. Pronto, pode funcionar, mas pode também tornar-se um pouco mais complicada essa equação. E qual é a alternativa que temos? Em vez disso, nós podemos até fazer o seguinte, que é tentar isolar este elemento que aqui está, este x menos 2 ao quadrado. Então vamos lá ver o que é que isso nos permite fazer. Menos 1 meio, x menos 2 ao quadrado, e depois passamos o 8 para o outro membro da equação. E vamos agora tirar daqui este menos 1 meio, e vamos passá-lo para o outro lado, portanto ele está a multiplicar. Poderia passá-lo a dividir, talvez fazendo de uma outra forma. Vamos fazer assim. Vamos, primeiro que tudo, imaginamos que multiplicamos de um lado e do outro por menos 1, portanto este sinal de menos vai desaparecer, ok? Portanto vamos ficar com... Vamos já tirá-lo aqui, até é mais prático. Ficamos com isto.
Depois, este 2 que está aqui a dividir, vamos passá-lo a multiplicar, ok? Portanto, esta é uma forma de fazer isto. Ficaria 2 vezes 8, 16, e cá está. Isolamos este elemento que eu falei aqui, que é o x menos 2 ao quadrado. Agora, isto pode ser resolvido de uma maneira bastante simples, pensando numa estrutura que já conheces de certeza, que é, imagina que tinhas x ao quadrado igual a 16, o que é que fazias a seguir? X seria ou a raiz de 16, que é 4, ou menos a raiz de 16, que é menos 4. Está bem? Portanto, isto seria uma situação mais simples, mas com a mesma estrutura. Agora, em vez de x, o que é que nós temos? No lugar do x, temos este x menos 2. Mas a lógica é a mesma. Portanto, vamos fazer o mesmo raciocínio. Se eu tenho qualquer coisa que ao quadrado dá 16, essa qualquer coisa, que agora é x menos 2, será ou a raiz de 16, 4, ou x menos 2 será menos a raiz de 16, menos 4. Okay? E assim é bastante simples. X igual a, o menos 2 passa para o outro lado, temos 6, e aqui o menos 2 passa e fica menos 2. Então vamos lá com calma. Portanto, temos duas soluções neste momento, dois zeros. Mas será que são os dois válidos? Vamos olhar para o gráfico. O que é que nós vemos no gráfico? Eu só vejo ali um zero, não é? O que é um zero graficamente? É um ponto em que a função dá zero, o que significa que é onde o gráfico da função vai cruzar o eixo x, não é? E eu só vejo ali um pontinho na parte da parábola. Porque é que temos dois? Porque ainda não consideramos em que domínio, em que parte é que estamos a trabalhar em termos de x. Portanto, o x tem que ser menor ou igual a 4. Chegando aqui, vamos colocar aqui i, x menor ou igual a 4, para não nos esquecermos. E, como podes ver, fica só uma das soluções. Portanto, afinal, era só o x igual a menos 2, não é? Que faz sentido, corresponde a este pontinho aqui que está na parte negativa, não é? Portanto, isto seria o menos 2. Ok, temos o zero que apareceu num dos ramos. Vamos agora trabalhar com o outro. E para isso vamos considerar que temos o x maior que 4 agora. Pegamos novamente na função, mas agora na expressão válida para este ramo. F de x igual a 0. Já será 2x menos 10 igual a 0. Pronto, esta é um pouquinho mais fácil. Isolando o x. Antes disso, 2x igual a 10, x igual a 5. Ok? Vamos ver se faz sentido. O que é que nós vemos ali no gráfico? Temos também um pontinho em que o gráfico cruza o eixo x e temos 5. Ora, temos 4, 6, 5 ali no meio. Faz sentido, não é? Portanto, encontramos o outro zero da função. Então, respondendo à pergunta mesmo, no final determina os zeros da função. Quais são? Serão o menos 2, que está aqui, e o 5. Okay? O 5 faz sentido porque é maior que 4, não é? Portanto, o menos 2 e o 5 são os zeros. E com isto temos a linha B feita. Vamos já à próxima. Na linha C, pedem-nos agora os intervalos de monotonia e os extremos. Então vamos lá ver o que é isso. Primeiro, monotonia. Se te recordas, fizeste aí de certeza alguns exercícios com aquelas tabelazinhas, por exemplo. Tinhas a função e depois poderias ter aqui, imagina, por exemplo, de menos infinito a mais infinito, tinhas aqui um determinado valor onde se dava aqui uma mudança na monotonia e depois podias ver a variação da função com aquelas setinhas. A função é crescente numa certa parte do domínio, depois, por exemplo, é decrescente e se calhar até tínhamos aqui, neste caso, o máximo, podias pô-lo aqui e se soubesse o valor, podíamos pô-lo, imagina que era 3. Pronto, isto é um exemplo. Neste caso, nós temos uma função um bocadinho mais complicada e também não nos pedem propriamente a tabela de variação, não precisamos de fazer esta tabela, ok? Mas vamos apresentar os intervalos onde a função é crescente, onde ela é decrescente e eventualmente constante. Para isso vamos olhar para o gráfico e o que é que nós vemos ali? Portanto, da esquerda para a direita, a função começa por ser quê? Vai ser crescente, não é? Aqui até um certo ponto onde as coisas mudam. Portanto, este ponto aqui é importante, faz aqui a mudança e daqui para a frente a função passa a ser decrescente, este bocadinho, e parou aqui. E agora daqui para a frente vemos novamente a função a ser crescente.
ok? Então vamos indicar isto, fazendo a leitura do gráfico, conseguimos ver o quê? Que f é crescente, e agora vamos indicar os intervalos em termos de x. Portanto, de quê? Menos infinito até, em termos de x, vamos avançando daqui até onde? Onde é que paramos? Vamos parar aqui em 2. Portanto, de menos infinito até 2, a função é crescente. Vamos fechar aqui o intervalo. Depois temos a partir de 4, não é? De 4 para a frente, a função é crescente também. Portanto, vamos dizer que entre 4 aberto e mais infinito, ela também é crescente. E agora aqui, muita atenção, está bem? Portanto, perigo. Aqui, algo que não te deves esquecer é que não podes, neste caso, quando há mais do que um intervalo em que a função é crescente ou decrescente, não podes usar o símbolo de união, está bem? Há uma razão para isto, eu não vou explicar agora aqui, mas tem a ver com a própria forma de definição de função crescente ou decrescente, e ela é crescente em cada um dos intervalos em separado, mas não no seu todo, está bem? Pronto, até só de uma maneira muito simples, mesmo sem ir à parte formal, tu vês que se ela fosse sempre crescente, então eu escolhia aqui um ponto e escolhia outro ponto na outra parte em que ela também é crescente, e acontece algo que não deveria. Portanto, daqui para aqui, o que é que parece, assim só intuitivamente? Parece que ela está a decrescer em vez de estar a crescer, não é? Portanto, para evitar tirar conclusões erradas nestas situações, o que é que nós fazemos? Muito simples. Escreves um intervalo e escreves o outro intervalo. E está arrumado, está bem? Não usar união. A seguir temos a parte decrescente, e aqui é mais simples. F é decrescente em... E agora, qual é o intervalo? Olhando para ali, vemos entre 2 e 4. Portanto, entre 2 e 4 podemos fechar em 2. E em 4, como temos bola fechada em 4, nós podemos também fechar, neste caso, em 4, enquanto que há pouco deixámos aberto nesta parte crescente, porque começava aqui com bola aberta, está bem? Portanto, atenção a estas fronteiras, pode haver aqui pequenos pormenores a considerar. Finalmente, temos que indicar os extremos. E o que é que são os extremos? Temos máximos e temos mínimos, por vezes. No geral, todos eles são relativos, ok? Por vezes, poderemos ter alguns que sejam absolutos. Para já não nos interessa nesta pergunta. Máximos e mínimos, o que é que nós vemos ali? Vamos lá agora limpar aqui isto um bocadinho. Vimos ali os pontos em que se dava a mudança na monotonia. Tínhamos aqui. Ora, o que é que nós vemos? A função crescia até aqui e depois era decrescente. Neste ponto, o que é que nós vemos? Um máximo, não é? Naquela vizinhança, naquela região aqui, o que nós vemos é que aquele é o ponto mais alto da função. Agora, vemos mais algum máximo? Não temos, não é? Mínimos. Será que há aqui algum valor que se possa considerar como um mínimo? Bom, aqui deste lado direito poderia eventualmente existir, talvez aqui, se fosse bola fechada, está bem? Se tivéssemos aqui bola fechada, nesta zona aqui, este seria o ponto mais baixo da função. Só que não temos, portanto, este não será um mínimo. Será que ele está aqui, por exemplo? Porque aqui está a bola fechada. Então vamos lá ver. Para ele ser mínimo, mesmo que seja só mínimo relativo, nesta vizinhança, aqui numa espécie de faixa que eu aqui vou imaginar à volta deste ponto, será que aquele é o ponto mais baixo da função para ser um mínimo? Ora, do lado esquerdo só tenho valores mais altos do que este, não é? O problema é que à direita eu venho para esta parte da função e tem uns valores mais baixos. Portanto, aquele não é um mínimo, tá bem? Não é o valor mais baixo da função ali numa vizinhança próxima do ponto. Portanto, não temos aqui nenhum mínimo. Ora, juntando isto tudo, vamos dizer o quê? Para finalizar, f tem um máximo relativo, portanto, todos eles são relativos, vamos só indicar isso. Tem um máximo relativo igual a quanto? Qual é o valor do máximo? O máximo é sempre o valor de y, o valor da função, que neste caso é 8, não é? Portanto, igual a 8. Se quisermos indicar que ele ocorre para x igual
a quanto? Neste caso a 2, não é? Podemos colocar. Já agora, o 8 é o máximo. O 2 chama-se, sabes? O maximizante, está bem? Portanto, atenção a essa distinção. Mas neste caso não nos pediam os maximizantes. Portanto, tem o máximo. Em termos de mínimos, alguma coisa? Não tem, portanto F não tem mínimos de nenhuma espécie. E neste caso também não temos máximo absoluto. Vamos lá ver, este máximo relativo aqui, será que ele pode ser absoluto? Para ser absoluto, ele terá que ser mesmo o maior valor de toda a função. E o que é que nós vemos? Temos de ter algum cuidado aqui com a representação. É que a parte que é uma semirreta, ela não acaba aqui, não é? Portanto, o gráfico iria continuar, por aí acima, continuava, e vai crescer para mais infinito. Portanto, este ponto que aqui está é o maior valor da função ali numa certa zona, mas não de toda a função, não em todo o domínio. Portanto, este extremo f tem um máximo relativo e podemos dizer que não tem máximo absoluto. Ok, e com isto estava a análise toda feita que nos pediam e está feito. Portanto, agora já sabes, vai praticar. Esta é a altura em que as coisas começam a ficar mais bem definidas, mas é preciso treinar muito, ok? Continua a ver os vídeos, deixa um gosto e subscreve o canal caso não o tenhas feito. Até à próxima.